Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16, a Bíblia diz assim: porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, o pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer. Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Amém, queridos? Eu só acabei me esquecendo de dar um aviso. Nossa igreja tem um projeto com crianças e adolescentes chamado Eagles. Os Eagles são um sucesso. A PIB de Cabo Frio já nos pediu para apresentar o projeto para eles. A PIB de Caçapava virá no nosso treinamento para aprender sobre como fazer. Nós já estamos conversando com pastores que querem o projeto nas suas igrejas, porque o projeto realmente tem sido maravilhoso, ensinando as nossas crianças e adolescentes nos caminhos do Senhor, com muita disciplina, civilidade. E hoje nós vamos treinar mais uma turma para ser inserida no Eagles. Se você não fez a inscrição, mas gostaria que o seu filho de 9 a 17 anos participasse, o treinamento é hoje, 3 horas da tarde. Se não fizer o treinamento hoje, só daqui a 2 meses, que vai poder entrar no Eagles. Então, mesmo que você ainda não tenha feito inscrição para ele, não esteja no grupo, não tem problema, você faz aqui na hora. Só que você precisa vir com o seu filho, tem que vir um responsável pelo seu filho, que pode ser um pai, mãe, irmão, uma irmã, um tio, um avô, uma avó, não tem problema. Mas precisa vir um responsável com ele para participar do treinamento de 3 às 6 da tarde. Tá bom? Então só dar um aviso, porque senão só daqui 2 meses nós teremos outro treinamento. Aí abre outra fila de espera para a entrada no Eagles. E a gente vai tentar correr para fazer com que essa nova turma, que já tem acho que 10, possa ser já inserida no próximo dia, próxima missão que nós vamos ter, tá bom? Então, se você quiser se informar sobre o Eagles, nós temos vários pais aí perto de você, que você pode perguntar ao final do culto. Eu gostaria de pedir que todos os pais dos Eagles ficassem em pé. Quem é pai de Eagle aí, por favor, fique em pé. Está vendo aí? Você pode procurar qualquer pai desse aí que está aí pertinho de você e perguntar o que é o Eagles. Eu queria entender melhor para ver se eu venho, tá bom? Beleza, obrigado. Vamos orar, queridos. Deus, muito obrigado pelo privilégio da leitura da Tua Palavra, e nós queremos aprender com ela sobre esses elementos importantes da fé diária que nos conduz à continuidade. Nós possamos aprender hoje com Abraão, a vida de Abraão, tudo aquilo que Teu servo passou e enfrentou para crer, para continuar crendo. Que nós possamos crescer através daquilo que a Bíblia diz sobre Abraão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como é que é a sua fé? Existem muitos elementos da fé, e um dos elementos é realmente a substância da fé, né? Essa questão de ser a fé a matéria-prima da continuidade, da perseverança. A fé diária é a matéria-prima da perseverança. Nós tivemos muita coisa ruim
com esse vírus que acometeu o mundo aí. Muita coisa ruim. Perdemos pessoas, vimos corrupção, percebemos jogos políticos enquanto pessoas morriam, assistimos o drama de pessoas não tendo lugar nos hospitais e ao mesmo tempo que os hospitais superfaturavam nos dados. Vivemos isso. Os especialistas diziam que a humanidade poderia estar caminhando para a extinção. Alguns poderiam, os humanos, poderiam estar caminhando para a extinção. Ninguém afirmou isso de fato. E no meio dessa situação, a igreja estava inserida. E nós pudemos perceber o calibre, o naipe, a estirpe dos cristãos durante esse processo. Muita gente oscilou na fé. Muita gente desapareceu do mapa. Agostinho já dizia que os períodos de perseguição são evidências da fé verdadeira ou da fé falsa. E quanta gente perdeu a esperança, quanta gente perdeu a fé, quanta gente me perguntou: pastor, e aí? Onde Deus está no meio disso tudo? De fato, o mundo vai acabar? E a minha resposta era sempre a mesma: ainda está longe disso. Por quê? Porque as profecias precisam se cumprir. No meio da pandemia eu preguei uma série, elementos que precisam acontecer para que Jesus Cristo volte, porque o final da nossa era, ele acontece com a volta de Cristo, o estabelecimento de Cristo sobre a face da terra, julgando a humanidade. Então, para acabar o mundo, Jesus tem que voltar, e para Jesus voltar, nós temos que ter as profecias sendo cumpridas. E eu falei para vocês, são 10 sinais que ainda não se cumpriram, que precisam se cumprir. E para isso acontecer vai demorar um pouquinho. Quanto? Eu não sei, mas que vai demorar, vai. Bem, muita gente se desesperou e ficou muito evidente para nós que muita gente não tinha fé suficiente para passar por aquilo que passou. Alguns estão voltando, outros nem voltaram. O vírus tinha a capacidade de trabalhar na fragilidade fisiológica do corpo. Mas não foi só isso que ele fazia, não. Ele também tinha a capacidade de trabalhar na fragilidade espiritual das pessoas. Porque ele colocou muita gente em desespero, muita gente em apatia espiritual. E tem gente que até hoje está em casa. Eu já pensei em acabar com essa live umas 10 vezes. Porque evangelho de sofá não é evangelho. É entretenimento. Evangelho se vive com pessoas. Não se vive à distância. Então, você está vivendo de sofá, seu evangelho é fajuto. É artificial. Muita gente voltando agora. E depois de pensar sobre isso, eu queria perguntar para você, como é que a sua fé se portou durante esses últimos 3 anos? É substanciosa a sua fé? Ela tem força para perseverar? Pensou em desistir? Pensou em parar? Teve medo? Muito medo? Pouco medo? Mais ou menos? Teve medo de morrer? Eu não sei se você sabe, mas você vai morrer, tá? Mas não sei se você sabe disso. Ficar desesperado diante da morte é apenas adiar o fato. Adianta, de repente não vai morrer agora, mas... Com os versículos 16
e 17, deste capítulo 4 de Romanos, chegamos a um ponto no qual o apóstolo tratou de argumentos contra a salvação pela fé. E aí ele usa Abraão como grande exemplo de fé, já que ele está falando de justificação e salvação pela fé. Ele usa Abraão, que é o pai da nação, como o maior exemplo de fé. Claro que ele usa Abraão. Abraão, para os judeus, era o grande pai da fé. O homem que inaugurou uma fé profunda, de continuidade. Mas o apóstolo parece sentir que não pode deixar o assunto simplesmente na justificação. Então ele separa um tempo para falar da fé e das características da fé de Abraão. E essas características são importantes para nós, porque a gente pode parar para pensar, será que nós temos essas características? Será que elas estão em pleno desenvolvimento em nós? Porque realmente a fé de Abraão era um negócio extraordinário. E esse caso de Abraão é tão grande, que ele serve de ilustração assim perfeita para essa questão da caminhada em fé. Você já percebeu como é que a sua fé se portou diante de uma catástrofe mundial? Então hoje, você não está iludido. Você sabe muito bem como é que a sua atividade cerebral se desenvolveu durante a pandemia. Como é que a sua fé foi trabalhada? Que mesmo, na verdade, quando nós abrimos a igreja aqui, que o Estado mandou fechar, né? Depois reabrimos pela primeira vez, todos nós que vínhamos, todos nós sabíamos que estávamos correndo risco de morte. Nós sabíamos disso. E os pastores, mais ainda, o pessoal do Ministério de Louvor, né, que a gente gosta de chamar de levitas, nada a ver com o Velho Testamento, só a nomenclatura atual. E o pessoal estava consciente disso. Eu me lembro que na primeira vez que a gente retornou, morrendo gente aos milhares todo dia no Brasil, e todo mundo preocupado, eu liguei para o Gabriel, falei, Gabriel, eu quero voltar, rapaz, eu acho que a igreja precisa da gente. E assim, na hora que liberar eu vou voltar. E eu queria saber se você vai voltar comigo. Porque com música é uma coisa, sem música é outra. Então eu preciso saber com quem que eu vou poder contar. E o Gabriel falou comigo, chefe, só me chama de chefe. Chefe, estou dentro. Não vejo a hora. Falei, então fechou. Você conversa com o louvor? Converso. Primeiro culto que nós marcamos para reabrir, eu pensei que eu ia chegar aqui e encontrar o Gabriel com o teclado, no máximo alguém para cantar. O louvor estava inteiro aqui. E todo mundo sabia que estava correndo risco de morte. Foi uma coisa inesquecível para mim. E ali eu vi gente de fé, gente que não tinha medo da morte. Ou, se tinha, passou por cima, para poder fazer a obra de Deus. E eu achei aquilo extraordinário, um grande exemplo. Falo do meu louvor, onde eu vou? Eu falo desse ministério de louvor. Dos líderes da igreja, do pessoal que voltou para... Me lembro da recepção. Vamos botar máscara? Tem que botar máscara, botar máscara. Pastor, mas tem um pessoal ainda com medo na recepção, recebia todo mundo ali na frente. E o pessoal chegava abraçando, não podia. Aí arrumaram aquela máscara, né? Que dependendo da pessoa, se é a Fernanda, cobre o rosto inteiro, e o corpo inteiro também, né? Um negócio igual um escudo na frente, colocamos no pessoal aí, vamos que vamos. Peguei Covid uma vez, peguei outra, falei, rapaz, o negócio é tenso. Primeira vez que eu peguei foi horrível. E nós percebemos. E tem muita gente de fé na igreja, muita gente, é dessa fé que nós estamos falando. Que o camarada sai para enfrentar a morte, mas ele faz isso por amor a Deus. Como é que você se portou? Eu via gente aqui durante a pandemia que eu falava assim, gente, essa pessoa não era para estar aqui, gente. Se pegar, morre. Porque a gente conhece os quadros. As pessoas pedem oração para a gente. As pessoas mais doentes da igreja, às vezes, eram as primeiras a chegar. Lembra quando tinha aquele negócio da idade, que não podia?
E aí eu via chegando acima da idade, eu dava aquela olhada, a pessoa já fazia assim. E aí eu chegava pertinho, falava, tabateando, falava assim, você está fazendo aqui? E aí a pessoa falava assim, pastor, eu não consigo ficar em casa. Falei, tem problema não, fica aí. Se a gente for multado, você paga, fica tranquilo. Porque as pessoas precisavam estar no templo buscando o seu Deus. Como é que você se portou? Se a gente voltar a atenção para Abraão, e o que Paulo está falando de Abraão, você vai perceber, nós perceberemos, que ele está muito interessado em que nós repitamos essa conduta. Que nós andemos nos caminhos de Abraão. Abraão foi justificado pela fé, creu em Deus, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. O que o apóstolo diz aqui sobre a fé de Abraão é grandioso, é importante, porque ele diz sobre a fé, e não somente, que é verdade, no que diz respeito sobre a justificação, mas também como Abraão lidou com as suas lutas, seus medos, suas dificuldades. Por isso que eu falei com a Lidiane aqui no começo, é a mensagem mais fácil de Romanos até agora para Libras, porque não tem nada de complexo nisso aqui. É dia a dia, é mensagem do jeito que o Denis gosta. Cadê o Denis? O Denis está lá. O Denis, quando eu prego uma mensagem muito prática, o Denis me chama e fala assim, pastor, é assim que eu gosto. Olha, isso aí arrebentou hoje, né? Porque ele gosta dessa praticidade, do dia a dia, né? Nós temos aqui uma das maiores definições de fé do Evangelho. Esse capítulo, essa parte, esse pedaço. E a primeira coisa que podemos aprender com Abraão é o seguinte, fé substanciosa, ela deixa um legado, e é interessante que ela supera as suas gerações e o tempo. Quantos aqui não vivem baseados na fé de alguém que marcou poderosamente a sua vida? Nós não temos exemplos em mente de uma pessoa que foi cheia de fé, e que a fé dela nos instigou a crer. Se não fosse a minha mãe falar de Deus a todo instante, provavelmente eu não estaria aqui. A fé da minha mãe me contagiava. E depois eu me converti, a fé das pessoas da igreja me contagiava. Eu conheci um irmão, e a gente chamava carinhosamente o irmão de irmão Canela, porque era o sobrenome dele. O irmão Canela teve um problema na coluna, estava muito idoso, na casa lá dos seus 70 anos, e eu assumi a congregação da igreja, lá em cima no morro, e pegava o meu fusquinha branco e ia para a congregação. Quantas vezes, se fôssemos a pé, nós gastaríamos aproximadamente, nós, jovens na época, porque eu tinha lá os meus... Me converti com 19, comecei a pastorear com 24 para 25 anos, quando eu assumi. Eu pegava o fusquinha, nós que éramos jovens, se quiséssemos ir a pé, porque eu fui várias vezes, nós gastávamos 40 minutos a pé, mais ou menos, porque o negócio era fora de mão, você tinha que pegar um ônibus, parar num lugar e pegar outro para subir. Então, você gastava uma fortuna na época. E aí, a gente preferia ir a pé. Quando estava muito cansado, ia a pé até o ponto da frente, lá na frente, e pegava para subir. E era uma subida. Quantas vezes eu de fusquinha na avenida? Irmão Canela, evangelista nato, encurvado, mão nas costas, subindo o morro com a Bíblia na mão. E a gente parava o carro do lado dele. Irmão Canela, está indo para a congregação, né? Ele sempre ia. Estou, meu filho. Entra no carro. Quantas vezes? Guarda-chuvinha, da chuva, subindo. E ele falava para mim, eu gosto de vir aqui porque isso me mantém vivo.
de ver o trabalho se expandindo. Isso me mantém vivo. E ele era membro na sede, e eu estava lá na congregação. E ele, uma vez por mês, 2 vezes por mês, ele subia para poder ver a igreja que estava crescendo lá na favela. Ele subia. E aquilo era marcante para mim. Eu pensava assim, meu Deus, eu tenho 25 anos de idade, eu não posso ser preguiçoso. Deus não vai me perdoar se eu for preguiçoso. A perseverança do irmão Canela forjou o meu caráter cristão, forjou a minha perseverança, forjou a minha maneira de trabalhar. Porque se um homem com 80 anos de idade, eu não sei ao certo quantos anos ele tinha, mas ele era bem idoso, subia 1 hora e meia caminhando, porque ele era muito mais lento do que a gente para subir. Aquilo me constrangia. O irmão Canela faleceu, logo depois da esposa. Eles eram tão unidos, mas tão unidos, ela morreu. Alguns meses depois ele também faleceu. E ele dizia que queria estar com ela. Só que o testemunho dele impactou a minha vida e fortaleceu a minha fé. Entende o que eu estou dizendo? Quando você tem uma fé substanciosa, você não a tem só para você. A fé que você tem, ela vira molde para outros. Um tempo desse atrás eu estava conversando com o André sobre isso. Eu acho o André um pai formidável. Se eu fosse pai, eu gostaria de ser como o André. Eu falei isso para ele. Porque o André, ele tem um misto de muito carinho com as filhas, ao mesmo tempo que ele é firme. Você não vê o André facilitando, mas também não vê maltratando. Esse equilíbrio é fino. Eu acho isso muito legal. E o André, eu estava falando isso com ele, que há um tempo atrás, que é importante essa questão de vir para a igreja e trazer os filhos juntos. Traz o filho, vem trabalhar, tudo que você puder inserir sua criança, traga junto. Vejo a Mônica, com o pequenininho, ligadinho no 220, Duracell, moleque, né? Tá aí, rapaz, corre esse pátio inteiro, né? E vendo a mãe trabalhando na obra de Deus. Gente, isso gera um naipe, isso gera um padrão, isso é uma coisa maravilhosa. Façam isso. Agora, se o seu filho cresce vendo você fazendo o que o peixe faz, você sabe o que o peixe faz, sabe? Você acha que ele vai querer fazer o quê? Isso não vai criar laço não, viu? Isso não vai ter grandes amarrações não. Tem que ser assim mesmo. A Viviane ralando ali, ó, para comandar a nossa enfermaria, e a Sara já está junto. A Sara já está aqui, ó. Por quê? Porque vê a mãe trabalhando, o que ela quer fazer? Trabalhar. É assim que funciona. Dá uma olhada nos filhos do Israel. Por quê? Porque Israel desde cedo trabalhava na igreja. A fé que persevera, ela gera padrão a ser seguido, imitado. Traga o seu filho. Mas para trazer tem que vir. Então, uma coisa ajuda a outra. A primeira coisa que Paulo faz é lembrar que Abraão tornou-se pai de muitas nações. Se você der uma analisada bem, a fé de Abraão é espelho para os judeus, para as nações ao redor dos judeus, porque Deus promete a ele ser pai de uma nação, pai de muitas nações, e a Bíblia ainda vai dizer que Abraão seria espelho para multidões que viessem de todos os lados do planeta. Ou seja, Deus diz para ele, né, como a areia da praia do mar, que não se pode contar, assim será a tua semente. Interessante.
Mais tarde Deus vai abençoar Isaac pela fé de Abraão, por conta de Abraão. Em Gálatas 3,16, Paulo afirma que a bênção de Abraão foi muito maior do que simplesmente uma bênção para os judeus. A fé de Abraão, porque Abraão creu, as nações foram abençoadas. E mais do que isso, preste atenção, Paulo vai dizer em Gálatas 3,16, que a salvação chegou a todos, porque teve um primeiro que creu, Abraão. Ou seja, ele não é pai de Israel apenas, ele não é pai da fé do mundo, não, ele é pai inclusive de uma nova semente, de uma nova geração que nasceu em Cristo. Nós somos herdeiros espirituais de Abraão, tudo porque ele creu. Percebe o que a sua fé faz na vida de outra pessoa? Esses dias eu escutei um sobrinho meu dizendo para mim, cara, quero ser como você. Se eu não tivesse crido, ele não teria essa referência. Eu tenho um monte de sobrinho. Não dá para contar aqui agora não, mas acho que são mais de 10, deve ser uns 15. Contando com os sobrinhos netos. E é interessante que alguns, todos conhecem o Evangelho. Todos caminharam comigo. Levava todo mundo para a igreja. Boa parte, quando cresceu, quis conhecer o mundo. Hoje, alguns deles, porque conhecem a palavra, estão voltando. Podemos dizer que a metade já caminha com Cristo. Falta a outra metade agora. Claro, lembrando, querido, que eu sou tio, não sou pai. Pai é uma coisa, tia é outra. Minha influência sobre eles é muito pequena. Eu não estou no dia a dia com eles para poder ensinar o Evangelho. Né? E os meus cunhados tem uma história assim de estar na igreja, não estar. Então, negócio. Meu irmão não é crente, então. Negócio complicado, é difícil, porque você puxa para um lado, vai outro, puxa para o outro. É um negócio, é família, você sabe como é que é. Mas todos eles conhecem a palavra, conhecem o Evangelho. Alguns estão voltando para Cristo e outros só a graça. Mas todos eles têm um padrão de perseverança, porque eu estou aqui, querido, firme e forte. E vou dizer uma coisa para você, irei até o final. Você é padrão de referência para quem? E outra coisa, que tipo de padrão você é? Porque se for um bom padrão de perseverança, de trabalho no Senhor, de fé contínua, de confiabilidade, pode ter certeza que vai ter gente que vai querer se espelhar nisso. Você se torna um professor ambulante sobre como crer em Deus, pode ter certeza disso. E como a Bíblia diz que o Evangelho é lançado pelo agricultor, e o agricultor vai dormir, e ele não tem noção do que a semente produz dentro da terra, ele não tem como saber disso. George, e agora preciso lembrar o nome do homem, Edwards, não é Edwards, é George. Eita, tanto herói na história, né? Mas ele mexia com orfanatos, estou tentando lembrar o George Miller, exatamente, mexia com orfanatos, criou muitos orfanatos para crianças, aliás, muitas vagas de orfanato para crianças, e um pastor que se dedicou muito a isso, é um dos heróis da fé na história da igreja. E ele tem umas histórias bem interessantes, porque às vezes as crianças não tinham nada que comer, e ele dizia, vamos dobrar o joelho, e a comida chegava. Várias vezes isso aconteceu e nunca faltou. É uma biografia que vale a pena ler, de George Miller. E a história conta que ele teve 3 filhos, criados com ele nos orfanatos, trabalhando junto com ele. E o mais velho se desviou e foi levando os outros 2. 3 meninos. E George Miller morreu. Na morte dele, o mais novo se converteu. Na pregação,
fúnebre. 10 anos depois, o mais velho se converteu, ficou faltando do meio, que só se converteu 30 anos depois da morte do pai. Não é interessante isso? Que as pessoas tenham as suas próprias decisões quando se tornam adultas, mas que quando elas têm um padrão, é muito difícil de se desvencilhar dele. O pai não viu a conversão dos filhos, mas a fé dele fez a diferença na vida deles. Entende? É disso que eu estou falando. A coisa passa o tempo, ela perpassa, ela ultrapassa o tempo. A coisa é muito mais forte do que as gerações, muito mais forte. A fé de Abraão era tão extraordinária que Jesus, em João capítulo 8, versículo 56, diz o seguinte: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e ele viu, e se alegrou. Como assim ele viu? Porque Abraão morreu há quase 2000 anos antes de Cristo. Mas viu pela fé. Ele contemplou, ele deu como certo. Ele viu. A Bíblia vai dizer claramente que ele exultou, desejou afetuosamente no grego, ver o dia que Deus prometeu para ele. Mas pela fé, a coisa era tão certa para ele que ele contemplou na mente, ele viu, ele deu como certo. Que fé! Deus chama você e fala assim: ó, vou fazer um negócio, vou prometer que eu vou fazer um negócio a partir de você, só que você não vai ver. Olha isso, você não vai ter acesso. E o cara percebe pela imaginação e tem certeza que vai acontecer, mesmo sabendo que ele não verá. Isso é extraordinário, cara. Extraordinário. Deus contou todo o plano de salvação para Abraão. É bem provável. Abraão não viu claramente, mas viu. Foi dado a ver a Abraão naquele ponto que a salvação não é pelas obras, mas pela fé. Abraão percebeu qual era o projeto de Deus, e que Deus ia salvar homens enviando seu filho, e que segundo a carne haveria de ser da semente de Abraão. E Deus repetiu isso em certo sentido, quando pede o filho de Abraão, Isaque, para ser sacrificado. Me dê seu filho, que ele seja sacrificado. E Abraão vai sacrificar. E aí Deus diz: Abraão, não toque no menino. E providencia o cordeiro. Ficou mais claro ainda para Abraão qual era o projeto de Deus de salvação. O cordeiro seria dado no lugar. Seu filho não precisa morrer. Eu providenciarei o cordeiro para morrer no lugar dele. A coisa é tão forte em Israel que quando João Batista, que tinha linhagens muito íntimas com o abramismo, tem que falar devagar, senão não sai não. Porque por conta da sua criação, João Batista, quando olha a Cristo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que nós esperávamos, que Abraão esperou, que a nação inteira esperou. É esse, está aí o Cordeiro de Deus, que Deus providenciou para dar a sua vida pelo mundo. João Batista viu, Abraão não. E é por isso que João Batista é chamado de o maior dos profetas, porque ele foi o único que profetizou e viu. Todos os outros profetizaram sem ver. Não contemplaram o Jesus Cristo vivo na sua frente, o Jesus histórico. A história da igreja verificou e comprovou e consubstanciou essa verdade. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, de todas as direções, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mateus 8, 11. De todas as tribos, nações e línguas, viriam povos, pessoas da semente de Abraão. De qual semente? Se não é a judaica, só poderia ser a espiritual. Ou seja,
um homem creu. E hoje, o mundo reflete a sua fé. A sua fé, querido, é um elemento poderoso na vida dos seus filhos. Aí você diz assim, mas pastor, criei meu filho na igreja, hoje ele anda para lá e para cá, ele não tem firmeza, mesmo tempo que está com Deus, ele não está. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não vou entrar no mérito se você fez certo ou se fez errado. Só quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que a palavra, ela não vai voltar vazia. Ela vai fazer o que tem que fazer. Ela vai convencer. Decisão de seu filho é verdade. Mas o que seria dele se ele não tivesse exemplo nenhum? Se ele já é tão oscilante. Já parou para pensar nisso? Porque se ele não tiver um exemplo em casa, aí que ele está perdido mesmo. Se as chances dele crer forem pequenas, porque a cabeça dura, porque não consegue enxergar a verdade, que está na cara dele. A Bíblia vai chamá-lo de nécio, palavrinha bonita para dizer idiota, aquele que não crê. O que não crê, a Bíblia chama de nécio. E a tradução é lírica, tá? Ela é bonitinha. Nécio é um termo respeitoso, técnico. Porque se for pegar no original mesmo, é idiota. Pode analisar, hoje tem ferramenta para ver o hebraico de tudo quanto é lado aí. Analisa lá, depois você me fala. Diz o louco no seu coração, não há Deus. Pega a palavra louco, faz a análise. O cara que não crê, a Bíblia chama de idiota. Está na cara dele, a verdade está na cara dele. E ele não consegue. Imagina se ele não tivesse tendo contato nem com a verdade. Como é que seria? A sua fé, se for verdadeira, constante, perseverante, nunca será vã. Nunca se esqueça disso. E outra coisa, alguns de vocês nem verão. Nunca verão. Só que se sua fé for verdadeira, você vai chegar ao céu no mesmo instante em que todos chegarão. Na eternidade não tem tempo. Quando chegar, vai chegar todo mundo. Você vai chegar junto com Abraão, tá? Abraão não está lá, esperando você não. Essa ideia de que Pedro está na porta do céu, esquece. Pedro vai estar na fila junto contigo. Vai chegar todo mundo junto. Pastor, explica isso aí. Está lá, 10 sinais para a volta de Cristo, YouTube, página da igreja. Dá para pegar o estudo inteiro. Não dá para explicar hoje, não é o caso. Agora imagina comigo, eu só contei isso para dizer isso para você. Imagina comigo. Você falece, que vai morrer. Seu filho longe da igreja. E 10 anos depois da sua morte ele se converte. E ele vai morrer também. E você está lá, abre os olhos imediatamente, vendo Cristo na sua frente. E o seu filho do seu lado. Porque acredite, tem muita coisa que a gente não enxerga enquanto os nossos pais estão vivos. A gente só passa a enxergar depois da morte deles. É ou não é? Quem já perdeu aí sabe como é que é isso. Os inteligentes enxergam, enquanto os pais ainda estão vivos. Os orelhudos, só mais tarde. Quando enxergam? Tem coisa que a gente diz assim, poxa, agora que eu entendi. Porque quando nós não temos os pais perto da gente,
a gente fica tentando suscitar as verdades que eles nos passaram, porque é isso que nos mantém perto deles, é isso que os mantém vivos perto da gente, é ou não é? Eu tenho uma planta lá, que a minha mãe me deu desse tamaninho assim, ó, ela está com 3 metros de altura. O carinho que eu tenho com aquela planta, que era lixo para mim. Aí minha mãe morreu, protege, que foi minha mãe que me deu. Entende? Você quer trazer as coisas que trazem lembrança, né? E aí as palavras ganham uma cor diferente, o negócio começa a brilhar. É aí que o cara começa a ouvir o Evangelho de novo. Ele começa a dar ouvido ao Evangelho. Mas, gente, não seria tão bom se já desse de uma vez para poder viver o Evangelho junto com o pai, com a mãe, dentro da igreja? Que coisa boa, meu pai está aqui junto comigo, a gente sai, vai comer uma pizza, volta para o culto da noite, vamos trabalhar junto na igreja. Não. O cara só vai dar ouvido depois que a coisa não é mais possível assim. Permaneça firme com o Senhor, porque sua fé, ela tem o poder de gerar algumas coisas invisíveis, que talvez você nem veja o poder que tem. Irmão Canela nunca imaginou que ele estava forjando a minha fé. Nunca imaginou. Mas forjou. E hoje eu gosto de trabalhar na obra incansavelmente, porque eu vi homens como ele, que com 80, 90 anos de idade subiam a pé porque não sabiam dirigir, mas não deixavam de ir. Sua fé está forjando gente. Sua fé, para terminar, preste atenção, é como se fosse um molde, onde você joga o aço para fazer uma espada. Sua fé é um molde. Que tipo de espada que você está produzindo? Espadas de qualidade ou espadas que vão se quebrar no primeiro impacto? Pense nisso. Nós temos muitas coisas para fazer neste lugar. Ainda tem muita coisa para construir. Muita alma para alcançar. E nós estamos contando com você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder contemplar Abraão, sua fragilidade, na sua dificuldade, suas incertezas, mas mesmo assim, com uma fé inabalável, capaz de acreditar naquilo que não via, que nunca poderia ver em carne e osso, só na eternidade. Isso é lindo. Que nós tenhamos essa capacidade de crer, mesmo quando tudo ao nosso redor parece contrário, quando as probabilidades sejam mínimas, que nós tenhamos essa fé, e que além disso, Deus, possamos ser exemplares para aqueles que estão ao nosso redor, que ela possa forjar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos jovens que estão ao nosso redor, dos novos convertidos, que precisam de referência, de padrão. Senhor, que sejamos fortalecidos, dia após dia, de fé em fé, para que tenhamos a graça de perceber o quanto vale a pena caminhar com o Senhor. Tu és fiel, nós aguardamos em Ti, esperamos em Ti, confiamos em Ti, entregamos tudo para o Senhor. Tu és o nosso Deus, nosso grande amor, a nossa paixão, nossa motivação. Obrigado, Deus, porque nesta manhã Tu tens levantado pessoas diferentes das quais sentaram nestes bancos. Nós oramos por isso, gratos, em nome de Jesus. Amém.